Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahaim Tejasvinavaditamastu Ma Vipishavahai. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Sejam bem-vindos à nossa aula teórica de hoje. Pedimos clareza no sentir, na mente, que você possa abrir seu coração, sua consciência nesse momento, para receber essa partilha com bastante amorosidade e livre de aversões, de julgamentos, mas acolhendo com amorosidade para depois refletir e amadurecer um pouquinho sobre tudo que nós vamos conversar hoje aqui. Então, na aula passada, nós falamos sobre o que é o yoga, né? O que é o yoga, por quê, qual o objetivo de praticarmos yoga. E concluímos, né, que o objetivo da prática de yoga é o autoconhecimento. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse porquê, nesse autoconhecimento, né? Como assim autoconhecimento? Então, eu convido vocês a virem comigo nesse pensamento. Todos nós estamos sempre em busca, almejamos uma vida centrada, harmoniosa, equilibrada, produtiva. Mas geralmente nós sempre estamos envolvidos em algum problema. Sempre tem um problema, algo que está acontecendo. Eu estou sempre insatisfeita, insatisfeito com alguma coisa na minha vida, seja no pessoal, no profissional, comigo mesma, né? Esse é o comum de estarmos. E aí, o convite de hoje é para que você venha comigo junto nessa linha de pensamento, para que possamos olhar tentando entender a origem desses problemas e dessa insatisfação que sempre estamos vivendo, né? E se a gente consegue entender um pouquinho a origem, o porquê desses problemas e de que forma esses problemas surgem, a gente consegue também se libertar desse estado de insatisfação, de constante vivência de problema. Então, para isso nós precisamos compreender de que forma nossa percepção funciona. Quando algo acontece em nossas vidas, e isso eu falo para você voltar já lá desde criança, a gente registra aquele acontecimento de alguma forma internamente, positivo ou negativamente. A gente armazena isso em nós, armazenamos. Quando, posteriormente, algo similar ou algo similar nos acontece, inconscientemente, esse registro do que aconteceu lá atrás faz com que hajamos ou decidamos algo em relação ao que nos acontece. Então, as coisas que vão acontecendo na nossa vida vão fazendo com que a gente vá armazenando uma série de hábitos
na forma de agir, de pensar, de decidir as coisas, e que nós vamos repetindo esses hábitos, essas ações, essas decisões, esses pensamentos, mecanicamente ao longo dos anos. Então não quer dizer que muitas vezes eu me recorde que o que aconteceu, eu estou tomando essa decisão por conta do que aconteceu comigo lá atrás. Não, muitas vezes isso está muito enraizado lá no meu inconsciente, mas eu acabo agindo com base naquilo que eu experienciei lá atrás. E vamos vivendo assim mecanicamente, ou seja, reagindo às coisas que vão nos acontecendo. E essa série de vícios que nós carregamos conosco, desses hábitos que carregamos conosco, eles acabam formando como que uma névoa da nossa mente e que nos faz enxergar as coisas ou tomar decisões erradas, achando que estamos fazendo correto, por conta dessa lembrança muito inconsciente lá atrás do que nos aconteceu. Essa falsa compreensão das coisas, no yoga nós chamamos de avidya. Avidya é quando há uma compreensão errônea, uma clareza errônea sobre algo. O oposto de avidya é vidya, que é a clareza verdadeira, é a real clareza daquela situação, daquela coisa, daquela pessoa, daquela atitude, decisão. Então, é muito difícil nós percebermos a presença de avidya, que é essa clareza falsa, errônea. Porque geralmente nós achamos que estamos certos, que aquilo é o certo. É muito difícil perceber a avidya. É muito mais fácil nós percebermos a presença de avidya através das suas 4 ramificações, que são elas: o nosso ego, o nosso apego, a aversão e o medo. E eu vou usar os nomes em português para não confundir muito em todo o nosso pensamento nessa aula, por conta dos nomes em sânscrito, tá? Então nós vamos usar os nomes em português traduzidos. Então é muito mais fácil eu perceber a presença de avidya através de uma dessas 4 ramificações. Então eu quero que vocês visualizem uma árvore. Uma árvore com seu tronco e ramificações. 4 ramificações. E abaixo existem raízes que se aprofundam no solo. Essa raiz profunda é a avidya. E ela fica escondida dentro de nós. Não é fácil perceber a presença de avidya. É mais fácil perceber aquilo que posso enxergar com maior clareza, que são as ramificações. Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas ramificações, começando pelo ego. Então, como que o ego, como que eu percebo a avidya? Quando eu tenho que ser o melhor, quando eu sou o maior, quando eu estou certo, eu sou correto. Presença de ego, uma das ramificações dessa falsa compreensão. Aí nós temos a segunda ramificação, que é o apego. E o apego, ele como podemos perceber o apego, né? É quando algo que foi muito bom para mim, por exemplo, ontem, eu quero que esteja
todos os dias, sempre comigo. Por exemplo, ontem eu estava resfriada e tomei um chá para esse resfriado, um chá específico para esse resfriado. Nossa, hoje eu acordei muito melhor, super bem, sem nenhum sintoma do resfriado de ontem, do mal-estar de ontem. Mas, como esse chá foi muito bom para mim ontem, então hoje eu tenho que tomar esse chá de novo, porque ele foi bom ontem. E assim eu tenho que tomar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Então eu vou me apegando a coisas e tô sempre querendo mais. Muitas vezes eu não preciso, hoje eu não preciso tomar o chá, mas quero tomar o chá porque ontem foi bom tomar o chá. Então eu tenho dificuldade de dar aquilo que preciso dar e quero guardar para mim mesma, para mim mesmo, e não consigo me contentar com o que eu tenho. Eu quero sempre mais, sempre mais, sempre mais. E esse querer sempre mais gera insatisfação. É um ciclo de insatisfação, né? A terceira ramificação de avidya, que demonstra a presença de avidya, é a aversão. Então, por exemplo, eu evito o desconhecido, evito pessoas que eu não conheço, lugares que eu não conheço. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam visualizar melhor. Esse caso que eu citei também, né, a rejeição, a aversão em relação ao que é desconhecido e algo muito assim ruim ou traumático me aconteceu lá atrás. Então eu vou dar um exemplo de uma amiga que eu tenho, né, e que na adolescência dela, logo no início da adolescência, ela teve um primeiro namoradinho e esse primeiro namoradinho decepcionou muito ela, muito mesmo ela. E ela sofreu muito com isso. E depois desse acontecido, que foi um acontecimento negativo na vida dela, ela se fechou. Então, tudo que aparecia na vida dela, que tivesse qualquer conotação com o que aconteceu lá atrás, então, pessoas novas, muitas vezes pessoas bem intencionadas, que tentaram fazer parte da vida dela, ela rejeitava. Por quê? Porque remetia para ela aquele sofrimento que ela teve lá atrás. Situações, lugares, coisas que remetiam àquela sensação, aquele sentimento, aquela ocasião de dor que ela vivenciou lá atrás, ela passou a rejeitar. Então ela criou uma aversão a tudo isso. E essa aversão impossibilitou que ela viesse a conhecer pessoas novas, lugares novos, deixou de se dar a oportunidade de estar com pessoas que de repente pudessem trazer muitas coisas boas para a vida dela, né? Então, esse é um exemplo, mas esse sentimento, essa reação de aversão, ela pode se mostrar em diversos outros exemplos, né? No trabalho, enfim. Então eu crio uma aversão. Eu quero evitar tudo aquilo que me faz, às vezes inconscientemente, eu nem lembro conscientemente que eu estou evitando aquilo por conta de algo que me aconteceu lá atrás, mas assim eu faço. Então eu começo a rejeitar tudo que me remete àquilo que foi ruim e que me aconteceu lá atrás. A quarta ramificação de avidya é o medo. E o medo, ele está presente em nossas vidas de diversas e sutis formas. Então, você pode perceber o medo através de uma insegurança, né? Através da insegurança de ser quem eu simplesmente sou perante as outras pessoas ou perante a um grupo em específico. Às vezes vem aquele sentimento, nossa, eu estou fazendo tudo muito bem, eu sei que eu sou bem, né? Sou
competente, sou boa naquilo que eu faço, mas vem aquele sentimento de, ai, será? Será que eu sou boa mesmo? Será que isso que eu estou fazendo é o correto? Será que eu estou no caminho certo? É claro que o autoquestionamento ele é muito importante, mas nós estamos falando da insegurança, né? Dessa insegurança por conta do medo. Então, o medo ele vai se refletir, por exemplo, no medo de ser julgado, de ser criticado, de ser apontado pelos outros, no simples medo, por exemplo, de envelhecer. Então, o medo está presente de várias formas e muitas vezes até sutilmente em nossas vidas. E essas quatro ramificações são formas de percebermos a vidya em nós, essa névoa que obscurece a nossa clareza para agir, para tomar decisões, né, para viver as nossas vidas. Muitas vezes a vidya também é demonstrado como uma insegurança. Então, a presença de avidya, né, essa falsa compreensão, normalmente eu tenho certeza, eu acho que aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou respondendo, o que eu estou fazendo é o correto. É muito mais fácil, como eu disse lá no começo, eu ter esse sentimento. Outras vezes eu posso sentir com o meu coração que aquilo é o correto, mas eu fico com receio, eu fico com medo, eu fico na dúvida, mas será que é mesmo? E se não for? E aí eu congelo, ao invés de agir, eu não ajo. A presença de uma dessas ramificações, como do conjunto das 4 ramificações, demonstram a presença de avidya, dessa falsa compreensão. E acaba tudo isso gerando um círculo vicioso, onde eu estou sempre vivenciando, sempre com problemas, sempre insatisfeita, insatisfeito. Isso traz um sentimento muitas vezes de vazio, né? Não só de insatisfação, mas também de vazio. E tudo isso está muito incutido nessa raiz profunda, que está lá dentro, muito escondida, e que aparentemente eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, né? E para que a gente possa, para que vocês possam visualizar isso com mais clareza, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos. Então, imaginem, visualizem uma aula de yoga, uma prática de yoga, onde em determinado asana, a pessoa que está à minha frente ou que está do meu lado, está fazendo a postura que para mim, nossa, perfeita. Ela se torce, ela tem um alongamento muito bom, enfim, é perfeito. E eu não consigo fazer como ela, não consigo alcançar lá, eu fico torta, não consigo. O que isso pode ocasionar quando há essa presença de avidya? Eu posso sentir uma insatisfação em relação àquela situação. E aí eu fico insatisfeita comigo mesma, porque eu não consigo fazer como o outro faz, porque eu gostaria de fazer perfeito e eu não consigo. E isso gera um sentimento de inferioridade, que tem relação com qual ramificação de avidya? O ego. Da mesma forma, esse sentimento de inferioridade, ele pode ser o oposto, de superioridade. Então, dentro de uma prática, eu estou fazendo um asana e o professor passou um asana e quase ninguém consegue fazer, ou ninguém está conseguindo fazer, mas eu consigo fazer perfeitamente. Então, nossa, eu consigo.
eu sou a melhor, eu sou a yogini perfeita, eu sou a melhor da turma, que é um sentimento de superioridade, que tem relação com o ego. Tanto um quanto o outro, lá na frente, trazem esse sentimento de insatisfação, porque mesmo na sensação de superioridade, lá na frente a insatisfação vai aparecer, porque ninguém é 100% o tempo todo. Sempre vai haver alguém em alguma situação na vida, ou em algum outro asana, em algum momento, que vai ser melhor que eu. Então, eu vou me sentir frustrada. E o sentimento de insatisfação e inferioridade vai bater. O que, independente da superioridade ou da inferioridade desses sentimentos, é errôneo. Porque o fato do outro estar fazendo a postura perfeita não significa que ele está num estado perfeito e pleno de yoga, mais do que aquele que de repente está só sentado simplesmente numa postura de lótus. Simples. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está numa postura simples, ou que está na mesma postura, mas não está alcançando o pé, mas alcança ali a coxa, ela está muito mais conectada com ela mesma, ela está muito mais presente, ela está muito mais em yoga do que aquela que está lá toda pegando lá na frente, abraçando os pés, abraçando as pernas. Às vezes, a mente daquela pessoa que está abraçando a perna está lá na frente, pensando em mil coisas, fritando, e ela não está em yoga. Então, pegar, abraçar o pé ou não, ou se contorcer inteiro ou não, não significa que se é mais ou melhor que o outro, dentro dessa situação que nós estamos falando. Mas o que eu quero que vocês percebam é um simples exemplo de uma prática de yoga, onde a presença de avidya pode aparecer na forma de uma dessas ramificações. E aí isso vai gerando um círculo de sofrimento. Eu vou construindo inconscientemente os meus problemas, os meus sofrimentos. Um outro exemplo, para que possamos visualizar melhor a avidya, é uma conversa, por exemplo, entre amigos. E eu falo algo, eu afirmo algo. Aí o meu amigo pensa e fala assim, não, mas isso está errado. É assim, é o oposto do que eu falei. E aí eu posso ter a reação de perceber que eu estou errada e que ele está certo, mas de não querer admitir que estou errada, porque isso talvez demonstraria uma fraqueza. Então, eu tento insistentemente convencer ele e os outros de que eu estou certa, mesmo estando errada. E o que significa? O que está demonstrando nessa situação? Qual ramificação está aparente dentro de uma situação dessa? O ego, a minha dificuldade de aceitar, de admitir que errei, onde muitas vezes eu poderia simplesmente aceitar e aprender com essa situação, amadurecer com a situação. Uma outra forma, dentro desse mesmo exemplo da presença de uma das ramificações de avidya, quando eu faço a afirmação, o meu amigo rebate que não, que está errado, e eu percebo que estou errada. E ao invés de admitir humildemente que estou errada e que ele está certo, eu tento fugir, eu rejeito, ou eu mudo de assunto, eu saio do lugar, eu não quero conversar a respeito. Eu fujo, eu rejeito aquela situação, aquele momento. Então são formas de ilustrar em simples coisas no nosso dia a dia a presença dessa falsa compreensão.
E a nossa vida, os nossos dias, são uma constante impermanência, nem tudo é igual. Então, um sentimento que eu tenho hoje não vai ser igual a um sentimento amanhã, o dia de hoje não vai ser igual ao dia de amanhã, o meu trabalho não vai ser igual amanhã, então é tudo impermanente, vivemos nessa impermanência. E dentro de toda essa impermanência em que vivemos, existe algo que não muda, existe algo que permanece. Independente da situação, independente do tempo, há algo que permanece. E aí, o que seria esse algo que permanece, né? Esse algo que permanece é a nossa consciência plena, nossa consciência sagrada, nossa consciência divina, o nosso mestre interior, o nosso eu profundo. Esse não muda. Independente do tempo, independente da permanência, está sempre e é sempre o mesmo. Então, aí a partir desse ponto, desse ser que vê, é aquele que vê, então eu consigo olhar para essas situações, para as formas em que eu estou reagindo às coisas que me acontecem e perceber a presença de avidya. Como que eu vou perceber a presença de avidya? Se sempre que eu olho para aquela situação em avidya, eu vou achar que estou certo em relação àquilo, em relação à minha decisão. Como eu vou perceber? Para que a gente possa desenvolver esse que vê, essa consciência sagrada, divina em nós, com clareza, nós praticamos yoga. Então, a prática de yoga, para quem já pratica sabe, ela busca desenvolver a nossa concentração, desenvolver a nossa presença, trabalhar o estar presente, o se conectar consigo mesmo, o se sentir, a olhar para si mesmo. Então, de repente, eu estou lá no meu tapetinho, numa prática, e numa postura que o professor pede para eu fazer, e eu me sinto angustiada naquele asana, eu quero sair logo daquele asana. E muitas vezes eu saio, eu volto antes do comando do professor, antes dos outros, eu volto porque eu não quero ficar ali, porque me traz uma angústia, me traz uma aversão muito grande, e eu fujo. E aí, a partir do momento em que você começa a praticar yoga, não só com o olhar, que você pratica yoga por conta do movimento físico, por conta de um exercício físico, mas porque é uma prática de autoconhecimento, você começa a refletir sobre essa atitude sua no tapetinho. Quais as situações na minha vida lá fora do tapetinho em que eu estou agindo assim também? Onde eu tento fugir, onde eu me sinto angustiada e fujo da situação. E busco outras coisas, quero sair dali logo, eu evito. Então, a prática, ela passa a ser esse caminho para o autoconhecimento, de modo que ela passa a te trazer mais presença e autoobservação em você mesmo, ao ponto de que você começa a observar fora do tapetinho as suas reações, as suas atitudes, as suas ansiedades, o seu medo. E começa, a partir do seu tapetinho, a encontrar formas de mudar isso. Porque através da prática constante, a gente começa a quebrar esses padrões de hábitos que estão tão arraigados lá dentro da gente, que faz com que a gente haja mecanicamente. A gente começa a quebrar
dia após dia, esses padrões, esses hábitos, e começa a despertar para uma consciência mais clara. Então, eu vou perceber a presença do ego em algumas ações, vou refletir, vou meditar. Eu vou perceber a presença da aversão, a presença do medo, com maior clareza. E conseguir, ao invés de reagir, né, a essas coisas de forma mecânica, agir, tomar decisões com consciência. Porque quando nós tomamos decisões com clareza, com a real e verdadeira clareza daquela situação, a gente tende a sentir uma paz profunda, uma tranquilidade profunda. Não há a presença de tensão, de agitação, de nervosismo. Eu simplesmente estou em paz, eu me sinto segura. E pelo contrário, quando há a presença dessa falsa compreensão, eu me sinto, de alguma forma eu estou agitada, de alguma forma quando eu vou falar, a minha fala trunca, ou eu me perco no que eu estou falando, na minha fala, nos meus pensamentos. Eu sinto um incômodo interno, diferente de quando eu estou vendo realmente, tomando uma decisão ou agindo com uma compreensão real e verdadeira, que é uma paz, uma tranquilidade profunda. Então, nós fechamos aí a aula de hoje, né, sobre a falsa compreensão e a compreensão como a origem, né, como a causa dos nossos problemas, né, que muitas vezes, pelo que podemos ver, nós mesmos criamos, e quando de repente tomamos ações ou agimos baseados nessa falsa compreensão, podemos trazer infortúnios para nós mesmos e para o outro, mais problemas, e ficamos nessa roda constante de sofrimento, de insatisfação, de vazio. E visualizando que a prática de yoga, não só a prática física, mas nós vamos ver a partir das próximas aulas, com relação aos estudos de yoga, de toda a abrangência do yoga, além dos asanas, além dos pranayamas, além da meditação, que também nos proporcionam esse autoconhecimento, esse caminho de autoconhecimento, e nos faz encontrar esse ponto a partir de nós, né, que é aquele que vê, que consegue olhar, vamos dizer, de uma posição privilegiada para aqueles acontecimentos, para aquela situação, e decidir com mais clareza, com consciência. Quando nós estamos num estado de falsa compreensão, a gente está agindo mecanicamente. E a partir desse ponto, que a gente chama de Purusha, que é aquele que vê, então, consciência, nossa consciência, nosso eu interior, nossa essência, essa não muda, independente do tempo, independente do que acontece. E ela consegue, a partir desse centramento, a partir desse desenvolver esse olhar para dentro, eu consigo visualizar a partir daqui, a partir de Purusha, do alto da montanha, a situação lá embaixo, e agir com consciência, trazendo ganhos, paz, não só para mim, mas para os outros também, agindo com consciência e com clareza. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com qualquer dúvida, fica à vontade para mandar pergunta via Telegram, para mim no privado, ou no WhatsApp, que elas serão respondidas na nossa próxima aula teórica. Tenha uma semana iluminada e assim finalizamos. Shri Guru Pyo Namaha Hare Om.
Namastê.